Leitura do dia. 18/365. Êxodo, 1 e 2. Os filhos de Israel, ou israelitas, eram os descendentes de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel após ter lutado com o anjo. Os israelitas se mudaram para o Egito a convite de José, um dos filhos de Jacó que havia se tornado o grande administrador. Depois de Faraó, a família de Jacó veio a ser uma grande nação, mas como estrangeiros e recém-chegados. Eles eram um tanto diferentes dos egípcios. Os hebreus adoravam a um só Deus. Os egípcios, a vários deuses. Os hebreus eram peregrinos. Os egípcios possuíam uma cultura profundamente enraizada. Os hebreus eram pastores, os egípcios construtores. Separados dos egípcios, os hebreus viviam na terra de Gozém, ao norte dos grandes centros culturais do Egito. Faraó temia que os israelitas se tornassem numerosos a ponto de ameaçar o seu reinado. Assim, fez dos hebreus escravos, oprimindo-os para impedir o seu crescimento. A escravidão era uma prática antiga utilizada por quase todas as nações para aproveitar os povos conquistados. Desse modo, as grandes pirâmides do Egito foram construídas. Embora Israel não fosse uma nação conquistada, era estrangeiro, e não desfrutava os mesmos direitos dos egípcios. Havia níveis diferentes de escravidão no Egito. Alguns escravos trabalhavam longas horas em buracos de lama enquanto outros possuíam habilidades como carpinteiros, joalheiros e artífices. Apesar dessas diferenças, todos os escravos eram severamente vigiados por carrascos e supervisores inflexíveis, cuja missão era manter os escravos trabalhando o mais rápido possível. Sua especialidade era tornar miserável a vida do escravo. Registros antigos indicam que estas cidades foram construídas em 1290 a.C., sendo este o motivo pelo qual alguns estudiosos acreditam ter o êxodo ocorrido no século XIII. Olhando para outra evidência. No entanto, alguns estudiosos afirmam que os hebreus saíram do Egito em 1446 a.C. Como eles poderiam ter construído duas cidades 150 anos após sua partida? Estes estudiosos sugerem que Ramsés II, o faraó em 1290 a.C., não construiu as cidades de Pitom e Ramsés. Na verdade, ele renomeou duas cidades que já existiam 150 anos antes. Era uma prática comum do governador egípcio fazer melhorias na cidade e então tomar o crédito pela sua construção, destruindo todos os registros de fundadores anteriores. Embora os egípcios tentassem subjugar os hebreus, forçando-os ao cativeiro e maltratando-os, estes se multiplicavam e tornavam-se ainda mais fortes. Quando somos afligidos, podemos sentir-nos derrotados. Mas isto pode ser um meio de nos fortalecermos e desenvolvermos qualidades que nos prepararão para o futuro. Não podemos ser vencedores a menos que haja problemas a serem vencidos. Seja fiel a Deus nos momentos difíceis, pois mesmo as piores situações podem fazer de nós pessoas melhores. Sifra e Poá devem ter sido supervisoras das parteiras. Ou então estas duas receberam menção especial. As parteiras hebreias ajudavam as mulheres a dar à luz e cuidavam do bebê até que a mãe ficasse mais forte. Quando Faraó ordenou que as parteiras matassem os bebês hebreus do sexo masculino, ele estava se dirigindo ao grupo errado. As parteiras tinham o compromisso de ajudar os bebês a nascerem, e não de matá-los. Estas mulheres mostraram grande coragem e amor para com Deus, arriscando suas vidas ao desobedecer às ordens do faraó. Contrariando as ordens de Faraó, as parteiras pouparam os bebês. Sua fé em Deus deu-lhes grande coragem para tomar a atitude que sabia ser correta. Neste caso, desobedecer à autoridade estava correto. Deus não deseja que obedeçamos às autoridades quando estas requerem que desobedeçamos a Ele ou à Sua palavra. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas dispostas a sacrificar a própria vida para obedecer a Deus ou salvar outras pessoas. Ester e Mardoqueu, Sadraque, Mesaque e Abednego são exemplos de pessoas que defenderam o que era certo. Nações inteiras podem encontrar-se na imoralidade, racismo,
Escravidão. Crueldade, por isso nem sempre é certo seguir a autoridade ou a maioria. Sempre que formos coagidos a desobedecer a palavra de Deus, precisamos ter consciência de que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Será que Deus abençoou as parteiras porque mentiram para Faraó? Deus as abençoou não porque mentirão, mas pelo fato de terem salvado a vida de bebês inocentes. Isto não significa que a mentira era necessariamente a melhor resposta para Faraó. No entanto, as parteiras foram abençoadas porque não violaram a maior lei de Deus, que proíbe o assassinato. Êxodo 2. Embora o nome ainda não esteja mencionado, o bebê desta história é Moisés. Seus pais eram Joquebede, mãe, e Amram, pai, e seus irmãos eram Arão e Miriam. Este pequenino cesto de canas de papiro foi feito por uma mulher que sabia o que estava fazendo. Os barcos egípcios eram feitos deste mesmo material e impermeabilizados com piche. As canas, que cresciam 5 metros de altura, podiam ser encontradas em áreas pantanosas ao longo do Nilo. Desse modo, um pequeno cesto escondido entre as canas seria difícil de ser encontrado e estaria protegido do tempo. A mãe de Moisés sabia quão errado era matar o seu filho, mas pouco podia fazer para mudar a nova lei de Faraó. Sua única alternativa foi esconder a criança e mais tarde colocá-la em um pequeno cesto no rio. Deus usou este ato corajoso para colocar o menino, o hebreu de sua escolha, na casa de Faraó. Você às vezes se sente cercado pelo mal e frustrado pelo pouco que pode fazer a respeito. Procure formas de agir contra o mal e confie em Deus para usar o seu esforço, por menor que este possa parecer. Quem era a filha do Faraó? Existem duas crenças populares. 1. Alguns pensam que Hatshepsut foi a mulher que retirou Moisés do rio. Seu marido era o faraó Tutmoses II, o que encaixa com uma data mais antiga para o Êxodo. Aparentemente, Hatshepsut não podia ter filhos. Então Tutmose teve um filho através de outra mulher que se tornou herdeiro do trono. Hatshepsut teria considerado Moisés um presente dos deuses, pois agora tinha seu próprio filho, que seria o herdeiro legal do trono. 2. Alguns acham que a princesa que salvou Moisés era a filha de Ramsés II, um faraó especialmente cruel que teria tornado miserável a vida dos escravos hebreus. Isto combinaria com uma data mais recente para o Êxodo. Miriam, a irmã de Moisés, notou que a filha de Faraó o havia encontrado rapidamente. Tomou a iniciativa e sugeriu uma enfermeira, sua mãe, para cuidar do bebê. A Bíblia não diz se Miriam teve medo de abordar a princesa egípcia ou se a princesa suspeitou da menina hebreia. Mas Miriam se aproximou, e a princesa contratou os seus serviços e os de sua mãe. A família estava agora reunida. Oportunidades especiais podem vir ao nosso encontro inesperadamente. Não deixe que o medo do imprevisível o faça perder uma oportunidade. Fique atento a essas oportunidades que Deus lhe dá e aproveite-as completamente. A mãe de Moisés estava junto de seu bebê e Deus usou este ato corajoso de Joquebede para dar início ao plano de salvar o seu povo do Egito. Não é preciso muito de nós para Deus realizar o seu plano em nossas vidas. Enfocar nossos predicados humanos pode nos paralisar, pois há situações humanamente impossíveis. Mas concentrar-se em Deus e em seu poder nos faz aptas para encontrar a saída. Agora mesmo você talvez se sinta incapaz de ver através de seus problemas. Ora a Deus e confie que Ele tem a solução. Isto é tudo o que Ele precisa para começar o seu trabalho em você. Moisés tentou certificar-se de que ninguém o observava antes de matar o egípcio. Mas alguém o viu e Moisés teve de fugir do país. Às vezes, agimos mal e temos a ilusão de que podemos escapar porque ninguém nos viu. Porém, mais cedo ou mais tarde, o erro será descoberto, como aconteceu com Moisés. Ainda que não sejamos pegos nesta vida, teremos de enfrentar Deus e seu julgamento, a fim de escapar do castigo por ter matado o egípcio. Moisés fugiu para Midian e tornou-se um estranho em terra estranha, separado de sua casa e família. Somente muitos anos após este incidente, Moisés ficou pronto para servir a Deus.
Mas ele havia confiado em Deus ao invés de temer o rei. Podemos sentir-nos abandonados ou isolados por algo que fizemos. Mas não devemos desistir. Ainda que estejamos amedrontados. Moisés confiou em Deus para libertá-lo. Não importando quão escuro fosse o seu passado ou desanimador o seu futuro. Como Moisés lidou com estes pastores tão facilmente? Sendo príncipe egípcio. Moisés fora bem treinado no exército mais avançado do mundo. Até mesmo um grande grupo de pastores não resistiria às sofisticadas técnicas de luta deste guerreiro. Reuel é também chamado Jetro. O livramento de Deus nem sempre acontece no momento que desejamos. Deus havia prometido tirar o seu povo do Egito. Durante muito tempo, as pessoas esperaram o cumprimento desta promessa. Mas Deus as resgatou quando chegou a hora certa. Deus conhece o melhor tempo para agir. Lembre-se disso quando pensar que Deus o esqueceu em suas dificuldades.